Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes do futebol pernambucano. Constantino Júnior, ninguém sabe o que é Constantino Júnior, mas Tininho todo mundo sabe. Tininho, você está trazendo para mim um presente. O que é essa bola aqui? João, essa bola é a bola oficial da Copa do Nordeste, que é uma bola assim como todas as propriedades da Copa do Nordeste, o mascote da competição, o troféu, a logomarca. Essa bola chama Asa Branca, então alusão ao Luiz Gonzaga, né, um grande nordestino. Então ela é uma bola batizada. Todo ano tem uma bola, tem um design diferente, né, muitas vezes votada ou feita por torcedores. A gente depois da prova, né, a melhor bola para que a gente configure, né, a bola durante a edição. Então essa bola que você está recebendo é de 2022, inclusive com o selo aí, né, das finais, né? Essa foi uma bola oficial dos jogos das finais aí, entre Fortaleza e Sport. Então é uma lembrança que A importante. Copa do Nordeste usa quantas bolas? Olha, João, cada jogo precisa ter 7 bolas. E a gente sempre preza pela identidade visual, então são bolas novas. Então cada jogo, independente do jogo, são 7 novas bolas. É claro que os clubes, para que eles consigam, né, exercer seus treinamentos, inclusive ter o mesmo tipo de bola, recebem ao início da primeira fase da competição 30 bolas, então cada um desses clubes recebe. Né, e também, conforme eles vão passando de fase, recebem uma maior carga de bolas, porque, você sabe, são várias competições e, por incrível que pareça, o campeonato estadual é um tipo de bola, a Copa do Brasil, outro tipo de bola. Então, às vezes, para quem... Parece um pequeno detalhe, mas para um batedor de falta, para um goleiro, então o peso... É diferente cada bola. É diferente a bola. Claro que quem sabe jogar vai saber jogar com todo tipo de bola, mas assim, para um batedor de falta, para um goleiro, então tem detalhes aí que justamente precisam ser treinados para que ele consiga entender o melhor jeito de pegar na bola. Ô, Tininho, você assaltou um banco, foi? Porque a Liga do Nordeste está cheia do dinheiro. Onde é que você arranjou tanto dinheiro para a Liga do Nordeste? Olha, João, acho que é fruto primeiro da condição comercial que foi colocada a competição. Então, esse fato da gente ter uma identidade visual, da gente dar muito valor às propriedades da competição, isso faz com que a gente consiga melhores acordos comerciais. E também o sucesso, né? Então, as empresas, né, televisivas, assim, a gente segmentou os acordos comerciais. Então, assim, a gente não vende porteira fechada, toda a propriedade para um único conglomerado de mídia. Então, assim, a TV aberta, a gente faz um contrato para um tipo de televisão. A TV fechada, que no caso aí seria um tipo do Sport TV ou da Fox, a gente fecha com outro conglomerado de mídia. Redes sociais também. A gente foi a primeira transmissão, né, um jogo da Copa do Nordeste, a primeira transmissão esportiva ao vivo do TikTok. Então, também tentando trazer essa juventude, trazendo essa molecada que gosta de futebol, mas também não tem essa familiaridade toda, está mais antenado nas redes sociais. Então, segmentar isso permitiu a gente ter um melhor posicionamento no mercado e, consequentemente, ter acesso a mais recursos para que sejam repassados para os clubes. E quando é que começa a Copa do Nordeste? A edição 2023, ela vai começar agora no dia 5 de janeiro, né, justamente as eliminatórias, que geralmente se disputava no ano anterior, mas pelo advento de termos da Copa do Mundo, né, no mês de novembro e dezembro. Então, isso aí carregou a eliminatória já para o ano de 2023. Então, são jogos únicos. Né? Você saiu de 2 fases em jogos de ida e volta para jogos únicos. Então, assim, são 16 clubes, né? E nesse primeiro confronto passam 8. E desses 8, no segundo confronto, ficam 4 em jogos únicos, empatou pênalti. Então, vão ser disputados no dia 5 e 8 de janeiro a eliminatória. E a Copa do Nordeste, na sua fase de grupos, inicia no dia 22 de janeiro. E o seu Santa Cruz, como é que está? Está passando por uma reformulação. Não, né? quero saber na Copa do Nordeste. Pois é, ele vai jogar a eliminatória, jogar com o Caucaia do Ceará, jogo sob mando de campo do Santa Cruz, jogo no Arruda. Santa Cruz foi punido, né, por conta de uma invasão de campo no jogo do Floresta em 2021 ainda. Então, provavelmente de portões fechados. E Santa Cruz, passando do Caucaia do Ceará, ele enfrenta o vencedor de Botafogo da Paraíba e Retrô. Então, e também no Santa Cruz passando seria no Arruda esse segundo jogo, um jogo único. Então, realmente, a gente tem uma possibilidade muito grande de termos aí um confronto pernambucano entre Santa Cruz e Retrô para decidir essa vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. E quais são os times de Pernambuco que já estão confirmados? O Náutico, por ter sido campeão pernambucano 2022, e o Sport, porque é o melhor clube ranqueado, né, com exceção do Náutico, que já estava classificado automaticamente por ter sido campeão. E agora tá, o Santa Cruz e o Retrô. E o Retrô.
Exato. Agora, Tininho, essa coisa de invasão de campo dá um prejuízo terrível. Por exemplo, Santa Cruz, que sempre coloca um público enorme nos seus jogos, vai ter que jogar com o estádio fechado. É um prejuízo grande, né? Gigante. Prejuízo, acho que a gente precisa... A gente sabe da paixão do torcedor nordestino, do torcedor pernambucano, né? São todos que chegam junto, que participam dos jogos, mas esse tipo de comportamento ele só atrapalha. Então, é uma punição muito grave por conta de você perder a receita do jogo, mas fundamentalmente perder o apoio, né, ali no jogo e você ainda pagar multa, né? Geralmente essas punições vêm também com multa pecuniária, então realmente atrapalha demais. Então é preciso haver uma conscientização maior dos torcedores, de quem realmente gosta do clube, porque não ajuda em nada, pelo contrário, ele atrapalha o clube, ele atrapalha as projeções do clube, atrapalha, inclusive, imaginam passar por um processo de julgamento no STJD, então é muita exposição para o clube, né? Então é importante esse trabalho de conscientização dos clubes pernambucanos, né, para evitar que os torcedores invadam o campo. E ninguém é punido. Eu acho que esse é que é o problema. Sem dúvida alguma, como muitos dos erros que acontecem no nosso país, né? A falta dessa punição, a falta desse rigor, né, no cumprimento da lei, faz com que essa sensação de que posso fazer de novo acabe deixando o torcedor muito à vontade. Então, a gente sabe da parceria, da importância do torcedor, agora ele precisa ter consciência de que invadir campo, de que esse tipo de ação só prejudica o seu clube. Porque no jogo do esporte teve um cara que deu um chute na cabeça de uma bobeira. E ele está solto aí. Pagou isso, 10 mil reais de... E isso é que a gente viu lá, uma covardia, né? Você bater... Quem é que está preso, né? Uma mulher que estava trabalhando, né? Uma mulher ali, uma mãe de família lutando pelo seu sustento, né? Independente da provocação, de qualquer tipo de reação, a gente precisa ter equilíbrio, né? E você agredir uma mulher, né, no exercício do seu trabalho, em nenhuma circunstância é admitido. Você imagine, né, uma condição dessa. Então, a gente fica muito triste pela falta de punição, João. Realmente, a gente fica... foi um episódio lamentável. Ô, Tininho, você, no fundo é pernambucano, gostaria de ver o futebol de Pernambuco bem. O futebol de Pernambuco tinha o alfabeto ABC, que era o Sport na A, o Náutico na B e o Santa Cruz na C. Agora mudou, é BCD. Está caindo, nós estamos perdendo para o Ceará, para a Bahia, para Alagoas e agora para o Maranhão. Realmente preciso um processo. A gente que tem um futebol tão forte, historicamente, né, historicamente fomos aí durante mais de 30 anos a federação mais bem posicionada, mais bem ranqueada na nossa região. É claro que também isso depende do desempenho dos clubes, para que eles consigam, né, trazer mais pontos para a federação, que existe esse ranqueamento, né, na condição nacional. Isso também, várias competições nacionais, seja da Série D, seja da Copa do Brasil, a federação mais bem posicionada, ela consegue mais vagas. Então, até por essa condição de estar se ajudando, de estar podendo buscar abrir mais portas para os seus clubes, né, você vê, esse ano o Pernambuco só tem 2 vagas na Série D. Historicamente, sempre teve 3. Então, você tem 2 clubes de alto investimento, como o Santa Cruz e Retrô, já começa o ano na possibilidade, se um dos 2 falhar, ele está fora da Copa, está fora da Série D. Então, é realmente um momento de reflexão para que a gente consiga buscar otimizar as administrações dos nossos clubes. Eu vejo também muito entendimento, muita busca pelo conhecimento por parte dos gestores. Agora, é claro, é um futebol, um modelo de gestão que é difícil por conta, às vezes, são eleições muito próximas, 2 anos, dificuldade de sequência de gestão. Então, acho que e os clubes precisam se ajudar. Se você pegar o case lá, por exemplo, do Ceará, onde tem Fortaleza e Ceará, eles competem dentro de campo, João, mas fora se ajudam. A gente teve, inclusive, um encontro semana passada. Eles vão brigar pelo patrocínio de forma coletiva. Hoje, Ceará e Fortaleza têm 9 patrocínios, que são patrocínios em comum. Ou seja, ele patrocina um e patrocina o outro. Aqui, muitas vezes o cara quer o patrocínio, ele quer só para ele. Então, e quanto mais saudável, quanto mais competitivo tiver os 3 clubes, né, melhor eles vão estar no cenário nacional. Então, essa rivalidade local é super importante para estimular isso, mas a gente não pode ficar puxando o outro para baixo. Eu acho que precisa se ajudar, justamente para buscar esse protagonismo no futebol regional, senão a gente vai ter ainda muito mais dificuldade e por muito mais tempo. Porque Pernambuco está no 12º lugar no ranking da CBF, né? Então, um posicionamento que nunca teve, né? A gente entende aí da grandeza dos nossos clubes, essa dificuldade, né, de termos clubes aí nas séries superiores. Foi muito tempo que a gente não tem esse tipo de situação,
mas acho que é momento de refletir, de buscar melhorias, a gente conseguir colocar o futebol de Pernambuco em outro patamar. O Tininho, o SAF é a solução? É o remédio certo, dependendo da condição do clube. Cada clube tem a sua forma de gerir. A gente sabe que é super importante ter o esteio na lei para permitir que o clube se organize. O Santa Cruz hoje vem passando por um processo, né, de recuperação judicial, que é um dos remédios amargos. O Náutico tem o regime concentrado de execuções, não tem ele formalizado, ao menos na Justiça do Trabalho existe isso, né, como também o esporte. Então, eu vejo esse movimento dos 3 grandes clubes buscando, né, parcerias, buscando entender o mercado. É claro que se usou da SAF já os clubes que mais estavam com a corda no pescoço. Você pegar o exemplo aí do Cruzeiro, do Botafogo. O Cruzeiro tinha condição de talvez nem disputar a Série B desse ano. Então, depois conseguiu organizar a casa, trouxe investidores, conseguiu acesso, conseguiu o título da Série B. Claro que não vai ser sempre assim, depende do tipo de parceiro, depende de um bom modelo de gestão, mas eu acredito que é um grande advento, quando a gente fala de equipes que têm camisa, que tem público consumidor, isso salta aos olhos dos investidores. E aí, claro que vai mudar um pouco, ninguém vai colocar recurso para que o outro mande. Então, na hora que vem a SAF, na hora que vem um novo, é importante que os próprios diretores estatutários, presidentes, saibam que é um novo modelo de gestão. Então, é um casamento duradouro e não é como o presidente, não deu certo, depois tira. Então, assim, é importante pensar bem, é importante dialogar bem, entender que tipo de garantia, de receita que esse fundo, possivelmente, que vai adquirir a SAF, tenha como garantia de aporte, para que o clube tenha uma tranquilidade, né? Mas acho que é um caminho sem volta para os nossos clubes aí, a adesão à SAF. E, especificamente, o seu clube do coração, o Santa Cruz, você foi presidente, toda a eleição fala do seu nome, você corre mais do que Fórmula 1 para não querer mais isso. Mas o Santa Cruz está com um problema também interno, é briga de presidente com o presidente do conselho, né? Foi um processo, né, doloroso ainda daquela situação de mudança de gestão, mas acho que a gente tem na presidência, o presidente Luiz Neto é um político, ele sabe tratar bem esse tipo de situação, tem sinalizado essa pacificação do clube, não é um processo da noite para o dia, mas está sendo construído, inclusive com esse próprio processo de recuperação judicial, com participação do conselho, das pessoas que fazem, que estão tocando o clube. Eu acho que a gente vai sim, sob a liderança do presidente Luiz Neto, ter essa pacificação no clube, né, e que o clube encontre, né, esse caminho de tranquilidade, mas para isso é importante também o bom resultado desportivo. Então, o que passou deixa para trás e aí focar justamente na questão desportiva para que em 2023 eles façam primeiro que consiga adentrar na Copa do Nordeste, por receita, por questão de visibilidade, é muito importante, exposição de sua marca. E no segundo momento ele conseguiu acesso à Série C, porque na Série D realmente você está desconectado praticamente do processo de futebol brasileiro. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Constantino Júnior, que é o Tininho, que é uma das lideranças do futebol nordestino. O Constantino Júnior, Tininho, uma das coisas que eu acho muito ruim no futebol de Pernambuco é que você não revela talento, né? O esporte e o Náutico têm excelente centro de treinamento, o Santa Cruz está fazendo um aí, mas você não vê ninguém, porque você bota um novo, aí o torcedor não quer e é difícil. E é a forma de ganhar dinheiro. Né? A forma de ganhar dinheiro, a forma de poder ter uma folha mais enxuta, porque aí você vai trazer um jogador mais qualificado, mais renomado, que muitas vezes o torcedor, a imprensa, querem aquele time, o time dos sonhos. Então, vamos pegar fulano, o cara está já em fim de carreira. Historicamente, nosso futebol foi isso, né? Durante muito tempo. Traz o cara em fim de carreira para ele... E aí, realmente, esse cara era o jogador bilheteria. Traz que a torcida paga. Mas era um modelo aquele momento pedia isso. Eu acho que hoje a gente tem equipes muito focadas na formação de atletas. O próprio esporte, no ano passado, com a vinda do Mikael e do Gustavo, foi o que permitiu que o presidente Yuri, que vem fazendo uma grande gestão, conseguisse uma estabilidade, né, financeira do clube, que estava num momento muito difícil. Então, acho que, mais uma vez, provado de que a gente precisa de revelar, né, atletas. Eu acho que a gente precisa de mais competições na base, e aí seja no nosso estado ou na nossa região Nordeste. A disparidade de jogos, né, das equipes do eixo Sul-Sudeste, para nós é muito grande. Então, o jogador ele precisa ser forjado no jogo, João. Ele vai precisar passar sob pressão,
como você diz, às vezes você sabe que o menino é muito talentoso, mas você vai colocar ele em cima, então ele está nervoso, ele erra um passe, então você já pega no pé, a imprensa já pega no pé. Então, é importante esse processo de maturação e, para isso, tem muito mais jogos. E aí a gente tem que também louvar aqui um grande trabalho que vem sendo feito aqui no Estado, que é o investimento feito pelo Retrô. É o Retrô que tem uma estrutura de primeiro mundo, uma coisa impressionante, né? Tivemos aí no mês passado a Copa Atlântico, esse mês de novembro aí já inicia a Aldeia Cup, então realmente vindo Palmeiras, Flamengo, Santos, então grandes equipes de base do país vindo para a nossa região, é motivo de orgulho e acho que assim, é um momento de transição, mas concordo contigo que a gente precisa forçar mais esse tipo de formação de atletas, porque foi o que sempre deu esteio, você pegar o Hexa do Náutico, que foi baseado em atletas da casa, o Penta do Santa Cruz também. Então, os grandes resultados financeiros e desportivos são consequência da valorização da nossa base. Então, a gente precisa trabalhar mais em cima disso. Você nem lembra quando foi que teve o pernambucano na seleção brasileira. Exato, faz tempo. Sempre teve, né? Sempre teve, historicamente tivemos. Aí, Ivanildo, Zequinha. Ivanildo, Zequinha, o Ricardo Rocha, Rivaldo, né? Então, assim, a gente precisa... Manga. Então, a gente precisamos de revelar, de poder... O pernambucano, esse é um povo... O Pernambuco é um povo que gosta do futebol, tem o talento do futebol. Muitas vezes esse jogador sai daqui, ele vai encontrar oportunidade no clube do Sul, então do Sul ou do Sudeste, e a gente deixando de peneirar isso. Mas eu enxergo que os clubes estão visualizando e tentando, né, fomentar mais esse investimento, porque a gente precisa fazer mais jogos para poder dar mais maturação a essa molecada. Porque esse goleiro do Flamengo, Santos, jogou aqui no Porto. No Porto Caruaru, né? Ele é um paraibano que jogou Copa São Paulo ali com 16 anos, se destacou no Porto, que também teve um trabalho por muito tempo de excelência aqui na região, garimpando, né, talentos ali da região agreste e o Porfírio, o presidente, sempre trouxe muito jogador ali da Maranhão, Piauí, então ele tinha Sergipe, então ele sempre pôde garimpar bons jogadores, bons talentos, porque tinha um centro de treinamento ajustado, né? Então realmente foi consequência desse trabalho aí de peneirar, de poder valorizar os atletas. Ô Tininho, está otimista com a seleção brasileira na Copa? Eu creio que sim, faz tempo que o Brasil não chega tão preparado, né? Acho que o Tite tem dado essa estabilidade, né? A gente tem um time que tem um bom sistema defensivo, uma boa transição ofensiva, né? Jogadores que conseguem decidir, capacidade de decidir jogos, como o Neymar, como o Vinícius Júnior, né? Então a gente tem um bom goleiro, tem um bom sistema de zaga. É claro que muitas vezes, João, na Copa do Mundo, por ser uma competição de tiro curto, pesa muito, na minha concepção, emocional. Então, se o Brasil estiver bem preparado psicologicamente, acho que Tite tem focado muito nisso, a gente segue acompanhando, então sabe que esse trabalho, porque a pressão é muito grande, né? E o país sabe do nível de cobrança que é para o Brasil, né? Para o brasileiro, né? Cobrar uma competição como a Copa do Mundo. Então, acho que a gente chega com... Eu acho que, tecnicamente, não consigo enxergar nenhuma equipe melhor, não é soberba, é questão de entender mesmo. Agora, é só que a gente tem que focar nesse entendimento mental do jogo, para que a gente tenha essa tranquilidade e consiga colocar em prática lá, para que a seleção consiga colocar em prática tudo, né, todo o talento que eles têm, né, transformando isso em vitórias. Liga do Nordeste privilegia o futebol feminino, porque agora o Palmeiras foi campeão da Libertadores feminina. Da Libertadores. A gente já deve começar agora, João, no ano de 2023, a edição Sub-15 e Sub-17, também o feminino da Copa do Nordeste. Que é uma exigência e assim, é super importante que os clubes invistam, né, no futebol feminino, valorizando o papel da mulher, valorizando também os talentos que nascem na nossa região. Afinal, a maior jogadora de futebol, na minha concepção, do mundo é uma nordestina, que é a Marta, que é a alagoana. Então, acho que a gente tem os talentos nascem aqui. Agora, cabe a gente dar estrutura, dar condição para que elas consigam desenvolver melhor seu futebol. E acho que a gente, tendo uma madrinha como Marta, a gente vai sim fazer uma grande edição da Copa do Nordeste aí já no final de 2023. Que tem também esse goleiro, a goleira Bárbara, que foi do Sport e agora foi contratada pelo Flamengo. Exato, Bárbara tem uma excelente passagem pela seleção brasileira, fez história aqui no Sport Recife, foi um campeã diversas vezes aqui, então prova que a gente tem sim mulheres, né, talentosas, aptas a jogar futebol, né, e querendo um espaço, então cabe a gente valorizar a nossa competição e fazermos campeonatos mais fortes. Porque o Campeonato Pernambucano Feminino só tem 4 times. Tem um que levou de 25-0 do Náutico.
é brincadeira, não. né? Aí você está fomentando o antijogo, né? Então, a gente sabe... 25-0. Não tem para ir como. para o Guinness. A gente tem projetos aí como o do próprio VF4, que até é um projeto de um atual jogador do Náutico, do Vitor Ferraz, que investe muito no futebol feminino, tem uma excelente estrutura para o desenvolvimento do futebol. E acho que a gente tem sim conseguido, né, os clubes que hoje estão na Série A, é uma obrigação de termos grandes equipes, então o Fortaleza, o Ceará, o próprio Bahia também, que tem investido nessa categoria. Então, a gente tem que estimular isso e, através aí da próxima edição, a primeira edição da Copa do Nordeste feminina, a gente espera que os regionais, os estaduais consigam também... 23. 23, final de 23, João. E a Copa do Nordeste realmente consegue, além de pagar muito dinheiro, porque me parece que o Campeonato Pernambucano dá dinheiro nos nossos clubes, né? Tem hoje, ele conseguiu, mas existiu, João, um momento de virada de chave. Então, vários estaduais, eles perderam valor, eles diminuíram seus contratos. Acho que aqui em Pernambuco se manteve, os clubes recebem uma cota até com relação a... É a maior cota do Nordeste, se você contar... desse tamanho. Ainda se você for comparar com a Copa do Nordeste, é menor, realmente é menor. Mas, assim, existe as TVs saíram dessa compra do primeiro momento do ano dos estaduais, né? Então, realmente é muito pouco. A gente podia explorar isso para ter mais condição de buscar mais receita. E o estadual de maior público, maior renda é o Paulista, né? É o Paulista. Eu acho que são duas competições aí que tem, e não só no nível mercadológico, mas também de público. A gente teve no ano passado, né, na verdade esse ano, de 22, uma final com mais de 105 mil pessoas, né? Foi a final entre Fortaleza e Sport. Tivemos mais bolinha aqui. Essa bola, 45 mil pessoas na Arena Pernambuco, né? Bateu o recorde de público de clubes. O recorde tinha sido num jogo de seleção, até porque tinha uma permissão para se colocar mais gente lá no estádio no jogo da Copa do Mundo, mas de clubes, o Sport bateu o recorde nesse jogo. Justamente mais de 60 mil pessoas também na Arena Castelão, no jogo lá em Fortaleza. Então, isso mostra que é um sucesso de público, essa interação do torcedor, participa, se sente bem à vontade na competição. Então, aumenta a responsabilidade de quem está promovendo para que a gente consiga, né, ter um grande evento. Ô, Tininho, na Copa do Nordeste há um equilíbrio da arrecadação dos clubes, porque no Campeonato Brasileiro, Flamengo, Corinthians e Palmeiras ganham 10 vezes ou 20 vezes mais do que os outros. Na Copa do Nordeste é mais ou menos equilibrado. Tem equilibrado, é dividido por potes, João. Claro que esses potes são divididos de acordo, são 4 faixas de classificação para a cota inicial, né? Mas a partir daí as passagens de fase são iguais. Então, se o clube passou de fase, depende do pote que ele esteja, ele vai receber a mesma cota. Então, a gente nessa condição de poder fomentar, de trazer mais receita aos clubes, o futebol brasileiro vai viver um novo momento, que é a formação das ligas, né? Está aí a possibilidade de deixar de ser um campeonato administrado pela CBF para que seja por uma liga brasileira, está entre Libra e Forte Futebol. Hoje existem 2 players, né, para se administrar a Série A e B do futebol brasileiro. Então, acho que o futebol brasileiro está num momento, né, de mudança muito próximo, né, justamente para que a gente consiga administrar com mais parceria, com mais entendimento com os clubes, né, como já é feito lá na Inglaterra, né, nos grandes centros, né, mas é isso que vem sendo discutido, debatido entre as equipes para que consiga tomar a melhor decisão e consiga vender melhor a nossa competição no exterior, consiga administrar melhor, né, a condição de poder botar mais receita para dentro. Porque você vê a desproporção hoje do brasileiro da Série A para, por exemplo, a Premier League é muito grande. É claro que lá se corre mais receitas, tem elencos maiores, mas não era para ser uma desproporção tão grande. Então, acredito que o futebol brasileiro está buscando essa convergência e vai dentro de muito pouco tempo também, com o advento dessa formação de uma liga brasileira, né, ter uma melhor administração de suas receitas. Porque o Bahia está se juntando com o Manchete City, né? Isso, o Grupo City, que é um grupo com capital muito alto, né, inclusive fundos soberano do Catar, grandes investidores, né, e não foi à toa. Então, o trabalho feito pelo Bahia ao longo desse tempo permitiu com que estava o mundo do futebol inteiro esperando trazer esse investidor, né, e ele não foi à toa que foi para o Bahia, foi porque encontrou a casa arrumada, encontrou, né, um bom modelo de gestão, uma gestão exemplar. Então, isso acelerou essa tomada de decisão e não foi à toa que os gringos, né, que o Grupo City optou vir para o Bahia. Porque eu não estou vendo nenhuma
pelo menos, conjectura de um grande clube do exterior fazer parceria com os clubes de Pernambuco. João, acho que é um novo momento. O que eu vejo é que os 3 clubes têm buscado, né? Primeiro, uma consultoria para estruturar essa parte, adequar, encontrar, inclusive passar essas informações, o melhor modelo de passar essas informações para os possíveis investidores, arrumar a casa. Então, isso tanto o presidente Yuri no Sport, como o presidente Diógenes Braga no Náutico e também Antônio Luiz Neto no Santa Cruz têm buscado isso. E claro que muita coisa fica em sigilo, né? Fica em segredo, conversando, mas acho que a gente está bem preparado, bem posicionado, porque se trata de grandes clubes com um mercado consumidor, que é isso que às vezes o investidor, você vê até o time com dificuldade financeira ou com a administração que não está tão bem, mas assim, ele visualiza no médio e longo prazo. O ruim é você investir muito forte onde não tem torcida, onde não tem condição de se criar um mercado. Então isso atrai os investidores e acho que a gente pode sim ter um ciclo positivo, né, nessa nova onda aí de captação do futebol pernambucano. É a grande arma do Santa Cruz, né? Porque o Santa Cruz coloca 30, 40 mil pessoas fácil, né? Exatamente. Olhando para isso que os investidores saltam os olhos. Aí tem um clube fora que era para estar numa Série A, no mínimo, estourando numa Série B. Então, tá fora dessa curva também atrai que os investidores consigam, né, fomentar recursos e levantar o clube. Nós queremos agradecer a Constantino Júnior, dar os parabéns. Realmente ele vem fazendo um trabalho maravilhoso à frente da Liga do Nordeste e valorizando o futebol pernambucano. Vamos ver se algum clube de Pernambuco faz mais gol com a bolinha aqui, asa branca, que é a bola que é usada na Copa do Nordeste. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.